Começando então a nossa nova série, que vai tratar de estatística, probabilidade, com o objetivo de preparar a gente para aprender alguma coisa, pelo menos, sobre inteligência artificial. Nós vamos tratar agora então do que a gente chama de modelagem probabilística. A modelagem probabilística é uma abordagem estatística para fenômenos que não possuem uma clara relação determinística entre causa e efeito dos seus resultados. Eu vou então fazer uma leitura comentada do texto que eu preparei para esse vídeo e vamos ver se a gente obtém um bom resultado a partir disso. Então, continuando, fenômenos físicos simplesmente relacionam causa e efeito através de uma equação. Ou seja, você aplica um impulso a um objeto e dentro de condições conhecidas você sabe o resultado que você vai ter. Você pega a massa do objeto, a aceleração e tal, você obtém todo o resultado que você espera e dentro de uma certa aproximação você vai ter um resultado absolutamente previsível, você já sabe o que vai acontecer. Agora, existem fenômenos que, pela quantidade de variáveis a que eles estão sujeitos, é virtualmente impossível você conseguir predizer qual vai ser o resultado que você vai obter. Por exemplo, previsão do tempo, previsão de vendas do próximo semestre, uma aposta na roleta, um lançamento de dados, são fenômenos absolutamente imprevisíveis. Nós temos aqui que considerar uma observação do Laplace, aquele matemático francês que a gente estudou já algum dia na vida, e eu vou tentar reproduzir o que ele disse, tentando fazer o menor estrago possível na afirmação dele. O que o Laplace dizia é o seguinte, que, na verdade, os fenômenos são todos previsíveis. O que acontece é que você não tem condição de manipular todas as variáveis que influem nele. Então, o que ele quis dizer foi assim, se você, num determinado momento, souber a posição de todos os átomos do universo, aceleração, tudo, você vai saber no momento seguinte o que vai acontecer. Porque aquilo tudo obedece a uma mecânica que já está acontecendo, então você já tem uma ideia do que você vai ter como resultado. Em outras palavras, né, o que ele quer dizer é o seguinte, você lançar um dado é um fenômeno absolutamente previsível. Se você reproduzir a mesma força, a mesma velocidade, a mesma superfície, o mesmo dado, a mesma condição de temperatura, vento e tudo mais, você reproduzindo todas essas condições vai dar sempre o mesmo resultado. Então, o que ele quer dizer, né, é que, na verdade, o fenômeno em si não é imprevisível. A nossa incapacidade de prever o futuro é que torna ele imprevisível. Prosseguindo no exemplo, o avanço da ciência, da tecnologia, pode, por exemplo, mudar tudo. Você pega, por exemplo, um bacamarte da época do descobrimento e você vê um tiro com aquele bacamarte, é um negócio absolutamente aleatório, você nunca sabe onde vai parar. Aquilo é uma coisa sem precisão, a pólvora nunca é a mesma e tudo mais, então você dá 20 tiros, sai cada um para um lado. Esses rifles modernos de alta precisão, eles consideram até a rotação da Terra para fazer ajuste na posição do tiro. Então, nesse caso, se você pegar, por exemplo, uma parede de 2 metros por 2 metros a 500 metros de distância, você pega um desses atiradores altamente especializados, esse fenômeno é absolutamente imprevisível. Ele vai atirar nessa parede e simplesmente ele vai acertar todos os tiros, porque nessas condições, uma arma como essa aí, um profissional especializado não erra. Entretanto, se você considerar, em vez de acertar na parede de 2 por 2 metros, você quiser dizer a quantos milímetros do centro a bala vai pegar, aí já é um fenômeno completamente diferente. E aí você não consegue prever, porque aí a chance de erro é muito grande e não dá para determinar de antemão em que lugar exatamente vai bater, vai atingir aquele tiro que for dado. Então, o que o Laplace quis dizer é o seguinte, e eu achei interessante trazer essa informação aqui, para a gente ficar caracterizado o que é um fenômeno que a estatística cuida, que são fenômenos chamados randômicos ou aleatórios. E é desses casos que o estudo da estatística e a modelagem probabilística funciona. Entretanto, mesmo com essas condições, alguns fenômenos aleatórios ou randômicos se prestam a uma abordagem estatística e outros não. A razão principal para que um fenômeno não possa ser abordado de forma estatística é a ausência de um padrão de comportamento. Vamos citar como exemplo a cotação do dólar. É impossível prever isso. Não, pelo menos ninguém conseguiu até hoje um modelo assim, que eu saiba.
As cotações de bolsa de valores. Tem muita gente tentando, existe uma tonelada de livros escritos sobre esse assunto e tentando fazer abordagens estatísticas e outros métodos para prever o que vai acontecer, mas que eu saiba, ninguém conseguiu algum resultado consistente. Mas nós podemos afirmar o seguinte: fenômenos aleatórios ou randômicos, mesmo apresentando resultados imprevisíveis, podem ser estudados dentro da abordagem estatística que estamos apresentando agora, desde que se consiga identificar um padrão de comportamento consistente. No caso de arremesso de dados, nós não conseguimos prever o resultado, mas nós sabemos que os números tendem a aparecer aproximadamente o mesmo número de vezes ao longo de uma série de tentativas. Para estimar com qual frequência um determinado evento ocorre, nós usamos um número, então, que nós chamamos de probabilidade. Esse número é calculado por dedução, suposição ou observação, ou inferência, vamos dizer assim. Nós pegamos um dado, a gente analisa aquele objeto. A gente vê que os dados, todas as faces são semelhantes, o dado parece ser uniforme, a gente não consegue determinar nada de diferente que possa favorecer uma determinada face ou outra. Como não conseguimos determinar nenhuma razão para que uma face seja diferente das demais, seria razoável, então, supor que todas elas têm a mesma chance de aparecer nos experimentos que a gente for fazer. Agora que a gente tem essa introdução, vamos conceituar, sem tentar definir, mas vamos conceituar o que é probabilidade. A probabilidade de um evento é um número entre 0 e 1. Por que entre 0 e 1? Determinamos que fosse assim para estudos. Quando os matemáticos fizeram isso, pareceu razoável citar esse número entre 0 e 1, e esse número indica qual a frequência esperada para a ocorrência desse evento após a realização de um certo número de experimentos. Então, embora esse número seja entre 0 e 1, ele é frequentemente expresso também em porcentagem. A probabilidade de acontecer cara ou coroa no lance de uma moeda seria 0,5, mas frequentemente a gente diz também 50%. Prosseguindo, então, com essa conceituação de probabilidade, nós vamos apresentar os axiomas e postulados que foram desenvolvidos pelos matemáticos para possibilitar um tratamento formal matemático desse número, dessa probabilidade que nós estamos criando agora. Em primeiro lugar, então, nossa primeira afirmação é que, por definição, a probabilidade de um evento é um número real compreendido entre 0 e 1. A gente representa como P parênteses E, como está mostrado aqui no texto. Isso aqui representa a probabilidade de um evento. Então, a probabilidade de um evento está sempre compreendida entre 0 e 1. 0 significa que o evento é impossível de acontecer e 1 significa que é uma certeza absoluta. Segundo, a probabilidade de um evento coincidente com o espaço amostral é 1. Então, vamos dizer o que é espaço amostral. Então, por exemplo, um evento, lançamento de dados, saiu o número 1, esse é um evento possível. Outro lançamento, saiu o número 2. Outro lançamento, saiu o número 6. Então, por exemplo, 1, 2, 6 são eventos, são probabilidades, são resultados possíveis de se obter a partir de um lançamento de um dado. O espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades que tem esse evento. Então, o espaço amostral num experimento de lançar dados é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você definir um evento coincidente com o espaço amostral, a probabilidade de ocorrer é 1. Entre 1 e 6 estão todos os eventos possíveis, que por definição é o nosso espaço amostral. Isso aqui é mais uma formalidade matemática do que qualquer outra coisa. Tá? E o terceiro axioma é o seguinte: a probabilidade de dois eventos disjuntos é a soma da probabilidade de cada um deles. Então, o que são eventos disjuntos? Então, vamos dizer o seguinte: lançamento de um dado. Eu vou dizer que o primeiro evento que eu quero controlar é se vai dar um número par no lançamento. Então, eu lanço o dado, se der 2, 4, 6, deu um número par, então o evento 1 aconteceu. Ok? Porque deu 2, 4 ou 6, então o evento 1 aconteceu. O evento 2, o outro evento que eu estou querendo considerar aqui, é o evento número ímpar. Esse evento número ímpar, ele é composto de 1, 3 e 5. Então, quer dizer o seguinte: se der 1, 3 e 5, é porque o evento 2 aconteceu. Então, o evento 1 é número par, 2, 4, 6. O evento 2 é se vai dar um número ímpar, 1, 3 e 5.
Obviamente que a probabilidade do evento, os dois disjuntos, eles não têm nenhum dado em comum. Tá? A probabilidade desses eventos disjuntos acontecerem é a soma de cada um deles. Então, qual a probabilidade da gente ter o primeiro evento, que é número par, 2, 4, 6? 50%, ou 0,5. Qual a probabilidade do evento 2, que é ter um número ímpar? É 1, 3, 5. Então, a probabilidade dele, quanto é que é? É 50%. Então, a probabilidade desses dois eventos disjuntos, que eles não têm nada em comum, é a soma de probabilidade de cada um deles. Então, o primeiro é 0,5, o segundo 0,5. Então, a chance de dar 2, 4, 6 ou 1, 3, 5 é 0,5 mais 0,5 é 1, ou seja, é a soma dos dois. Bom, então, esses axiomas nós vamos usar no futuro para fazer dedução de algumas fórmulas, coisas assim, tá? Nós vamos então agora fazer uma definição um pouco mais formal do que vem a ser esses experimentos, tá certo? Então vamos a partir de agora, nós não seguimos isso até agora, mas a partir desse momento nós vamos ter uma linguagem formal para nos referir a cada uma das etapas daquilo que a gente está fazendo. Então, quando eu quero testar uma hipótese, então eu digo que eu tenho, a hipótese é um desafio, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu me propus a verificar. Então vamos supor que eu quero verificar se a probabilidade de cada um dos números de um dado é a mesma. Esse então seria o desafio do nosso trabalho. Para a gente então continuar, a gente define o que é um experimento. Experimento, dentro dessa nossa formalização, é o conjunto de todos os testes efetuados. Se eu quero, por exemplo, saber se todos os números de um dado têm a mesma chance, a mesma probabilidade, então o que eu faço? Eu vou fazer um certo número de experiências. Então eu vou dizer o seguinte, bom, não pode ser 3, 4 lances, porque aí você não prova nada, né? Tem que ser um número maior, para dar consistência naquele resultado. Né? Disso tudo nós vamos tratar mais lá para frente. Qual o número ideal, etc. Nós vamos ver tudo mais para frente. Mas vamos dizer assim, então, esse nosso experimento vai ser composto, então, de 100 arremessos. Então, nós vamos fazer, o experimento nosso vai ser 100 testes, que esse vai ser o nosso experimento. Então, pelo nosso desafio, que é provar que todos os fatos do dado têm a mesma probabilidade, nós vamos realizar um experimento que vai consistir no lançamento de 100 vezes o mesmo dado. Ok? Aí nós definimos qual é o espaço amostral do nosso experimento. Então, no caso do arremesso do dado, o espaço amostral do nosso experimento, ou sample space em inglês, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, todos os resultados que nós podemos obter são esses 6 números. Nada mais do que isso. Cada vez que a gente fizer um arremesso de um dado, nós estamos fazendo um ensaio, ou trial. Né? Então, por exemplo, se você girar uma roleta, é um ensaio. Se você arremessar um dado, é um ensaio. Se você der um tiro num alvo, como nós tínhamos visto no exemplo anterior, isso também é um ensaio. Ok? Cada um desses ensaios vai ter um resultado. Resultado em português, ou outcome em inglês, é o que foi observado. Então, eu arremessei o dado, saiu o número 3. Então, o resultado foi 3. Eu arremessei o dado novamente, saiu o número 4. O resultado é 4. E o que é o evento? O evento é o conjunto dos resultados que a gente quer testar. Num outro estudo, eu posso definir que o evento que eu quero observar, se ocorreu ou não, é se o número que saiu, por exemplo, é um número par. Então, resultado 2, resultado 3, lancei o dado, resultado 5. Quando eu estou querendo observar se saiu um número par, o evento que eu estou querendo observar é se saiu um número par. Então, quando sai, por exemplo, o número 5, o evento aconteceu? Não, não aconteceu. Quando saiu o número 2, aconteceu? Aconteceu. Quando saiu o número 4, o evento ocorreu? Ocorreu. Este, então, é o nosso modelo. Então, este modelo aqui é o que nós chamamos de uma modelagem probabilística, que nós vamos usar para testar os nossos desafios. Agora, como programadores que nós somos, nós escrevemos um programa para simular esse modelo, tá certo? Então, em primeiro lugar, esse nosso modelo ele foi baseado no algoritmo da Microsoft, que produz números aleatórios, tá certo? E eu vou usar essas propriedades dessa função para simular o lançamento, o arremesso de um dado várias vezes. No nosso caso, o que nós queremos saber é o seguinte: se esse dado, assim simulado, vamos dizer assim, por essa função da Microsoft, que é o random, né? Se esse estudo é capaz de simular um dado com igual chance de ocorrência de todas as faces, de todos os números que o compõem. Então vamos lá para o nosso exemplo aqui. Então aqui o que a gente tem? Nós temos um evento,
que vai ser o arremesso de um simples dado, tá certo? E nós vamos arremessar esse dado quantas vezes? 150 vezes. O que nós estamos querendo provar nessa nossa experiência? Então, nosso desafio, eu quero mostrar que esse dado aqui, as faces vão ocorrer igualmente, ou seja, os resultados vão se distribuir igualmente por todos os números. Então, esse é o nosso desafio. Então, para que nós vamos fazer, então? Com isso, nós vamos realizar 150 lançamentos de dados e vamos ver se, claro que não vai dar exatamente a mesma coisa, né? Vai dar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Agora, se eles derem bastante próximos uns dos outros, nós vamos dizer que, olha, isso aqui tende a comprovar a nossa hipótese. Se não, se os números forem meio dispersos e tal, aí não, aí a hipótese não se confirmou. Isso aí, inclusive, tem um critério, inclusive, que nós vamos ver também mais lá para frente, de que vem a ser um resultado válido ou o que não é. Então, aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 150 arremessos de dados, nós vamos plotar todos os resultados que a gente for obter aqui nesses gráficos aqui embaixo, e nós vamos comparar graficamente, nós vamos comparar isso aí, e nós vamos pegar aqui a média do que a gente obteve e tudo mais, para fazer as nossas considerações. Se esse resultado nos leva a crer que o modelo, embora ainda não tenha certeza, porque nós ainda não temos ferramental para avaliação do experimento, tá? Isso nós vamos ver mais lá para frente. Mas já dá para ter uma ideia. Se, por exemplo, um resultado dá 10, o outro dá 250, tem alguma coisa estranha, não é o que se espera. A gente espera que, por exemplo, se em 150 aí, chegando em 150, um vai ter 150, outro vai ser 140, 130, ou seja, coisas próximas assim. Então, quando a gente der esse start aqui, esse gráfico aqui vai começar a pintar aqui e nós vamos ver o resultado que a gente vai obter. Então, ele inicializando o teste, né? Começamos o teste aqui. Então, nós estamos vendo aqui embaixo, vocês estão vendo as barras caminhando aí, e é o número que foi ocorrendo em cada face. Então, por exemplo, o vermelho aqui, face 1, o cinza, face 2, o bronze, face 3, o preto, face 4, o azul, face 5 e o verde, face 6. Então, por enquanto, nós estamos vendo que eles estão caminhando mais ou menos em sintonia. Tá? É uma certa. Pronto, terminou aqui o nosso evento. Então, ó, o evento que chegou no número 150, que era a meta do, do nosso experimento aqui, foi o bronze, então foi o que teve mais ocorrência. O que teve menos ocorrência foi o verde, com 132, o que não está tão ruim, tá certo? Então, olha, a gente viu aqui a média dos resultados, olha, foi 138, seria a ocorrência média. Então, olha, o que deu 150 deu 12 a mais, o que deu 132 deu 6 a menos. Então, quer dizer, está próximo. Isso aqui é bom o suficiente para dizer que é uniforme ou não? Se isso é bom o suficiente para dizer que é uniforme ou não, depende da precisão que a gente quer. Analisando então esse resultado, a gente vai verificar com que grau de confiança a gente pode dizer que esse dado é um dado justo ou não. Depende da precisão que se obtém. Por exemplo, para você fazer um jogo doméstico, para jogar banco imobiliário, se der mais ou menos, está bom demais. Agora, vamos supor que você está fazendo um experimento de alta precisão, para você, então, você quer uma precisão maior, então, com que grau de confiança a gente pode dizer que esse dado é uniforme? Tá ok? Dentro dessa nossa análise aqui, nós chegamos à conclusão que parece que está bom, pelo menos assim, para certo tipo de aplicação, isso aqui está aprovado. Esse, então, é o nosso exemplo do que vem a ser um modelo probabilístico, tá certo? Espero que tenha sido útil. Se vocês tiverem algum comentário, alguma sugestão para fazer, por favor, escrevam aí abaixo, porque pode ajudar a gente nesse processo de encontrar aí o melhor caminho para abordar esse assunto. Ok? Muito obrigado, pessoal. Um abraço.